O vento frio açoitava o rosto de Jonas enquanto ele segurava firmemente as rédeas, guiando seu cavalo pelos caminhos enlameados que cortavam a pequena propriedade. As nuvens escuras anunciavam tempestade, mas não era apenas o céu que ameaçava desabar naquela tarde. Dentro do peito do rapaz, uma tempestade ainda mais violenta se formava, alimentada por anos de mágoas e algumas garrafas de cachaça barata. A fazenda dos Mendonça, antes próspera, agora mostrava sinais claros de decadência. As cercas quebradas, o celeiro com telhas faltando e o mato alto contavam a história de uma família que, assim como a propriedade, estava se desfazendo aos poucos. Jonas respirou fundo, sentindo o cheiro de terra molhada misturado ao aroma de chuva iminente. Baltazar, seu fiel cavalo negro, relinchou baixo, como se pressentisse o que estava por vir. «Calma, amigo», murmurou Jonas, acariciando a crina do animal. «Hoje vamos resolver isso de uma vez». O efeito da bebida já começava a diminuir, mas a coragem artificial que ela proporcionara ainda corria em suas veias. Aos 26 anos, Jonas carregava no rosto marcas de quem viveu intensamente e sofreu demais. Os olhos verdes, herdados da mãe falecida há 5 anos, agora estavam vermelhos e inchados. As mãos calejadas pelo trabalho duro tremiam levemente enquanto seguravam as rédeas. «Velho miserável», murmurou para si mesmo, relembrando a discussão violenta que tivera com o pai na noite anterior. Augusto Mendonça, homem severo que comandava a fazenda com mão de ferro, tinha vendido 3 dos 5 cavalos que ainda possuíam para pagar dívidas de jogo. Dívidas que se acumulavam há anos, desde que a esposa morrera e ele se entregara ao vício. Cada vez que precisava de dinheiro, vendia um pedaço de terra, um animal ou algum bem da família. E agora, ameaçava vender Baltazar, o último cavalo que restava além de seu próprio animal de montaria. Mas Baltazar não era apenas um cavalo. Era o último presente que Jonas recebera da mãe antes de sua partida. Era parte da família, testemunha silenciosa dos momentos mais difíceis que o rapaz enfrentara. Perder Baltazar seria como perder o último fio que ainda o conectava a um passado menos amargo. A casa principal surgiu à sua frente quando ele dobrou a última curva do caminho de terra. Era uma construção simples, de madeira escurecida pelo tempo, com uma varanda que circundava toda a frente. Jonas diminuiu o passo de Baltazar, observando a fumaça que saía da chaminé. Seu pai estava em casa. «É agora ou nunca», disse para si mesmo, desmontando com um movimento brusco que revelava sua ansiedade. Amarrou Baltazar no poste perto do bebedouro, certificando-se de que o nó estava firme. O cavalo o olhou com aqueles olhos escuros e profundos, como se entendesse perfeitamente o que estava em jogo. Jonas acariciou o focinho do animal, sentindo o calor reconfortante que emanava dele. «Não vou deixar ele te levar, amigo. Prometo». Caminhou em direção à casa com passos pesados. A lama grudava em suas botas, tornando cada passo mais difícil, assim como a conversa que estava prestes a ter. Ao subir os degraus da varanda, ouviu o barulho familiar de garrafas sendo arrastadas sobre a mesa de madeira. Seu pai provavelmente estava no mesmo estado em que ele mesmo estivera algumas horas antes. Sem bater, abriu a porta com força, fazendo-a bater contra a parede. O cheiro de álcool e comida estragada invadiu suas narinas, trazendo memórias de inúmeras noites como aquela. Augusto Mendonça estava sentado à mesa da cozinha, uma garrafa de cachaça pela metade à sua frente e olhos vermelhos que denunciavam horas de bebedeira. «Onde você estava, moleque?» perguntou o velho, a voz rouca e arrastada. Jonas sentiu o sangue ferver nas veias. Tinha 30 anos de culpa, raiva e ressentimento entalados na garganta. Respirou fundo, tentando manter o controle. «Vim buscar minhas coisas. Estou indo embora». Augusto ergueu os olhos, encarando o filho com uma mistura de surpresa e desprezo. Apesar da idade avançada e do corpo curvado pelo trabalho árduo e pelo vício, ele ainda impunha respeito com seu olhar duro e suas mãos grandes e ásperas.
Vai fugir como um covarde, é? Igual sua mãe? A menção à mãe foi como uma faísca em um barril de pólvora. Jonas avançou, agarrando o pai pela camisa surrada e levantando-o da cadeira com força surpreendente. Os rostos ficaram a centímetros de distância, e o cheiro forte de cachaça no hálito do velho fez Jonas franzir o nariz. Nunca mais fale dela, rosnou entre dentes. Ela não fugiu. Ela morreu tentando aguentar a vida miserável que você deu a ela. Augusto riu, um som áspero e sem humor que parecia arranhar o ar. Sua mãe era fraca, e você é igual a ela. Jonas empurrou o pai, que cambaleou para trás, derrubando a garrafa da mesa. O líquido âmbar se espalhou pelo chão de madeira gasta, infiltrando-se entre as frestas, assim como o ódio se infiltrava entre pai e filho. Você vai me vender o Baltazar, disse Augusto, recuperando o equilíbrio e apontando um dedo acusador para Jonas. Arnaldo Pereira está interessado. Ofereceu um bom dinheiro. Você não vai vender o Baltazar, respondeu Jonas, cerrando os punhos. Ele é meu. Foi presente da mãe. Nada nesta fazenda é seu, gritou Augusto, batendo o punho na mesa. Tudo aqui me pertence, e eu faço o que quiser com o que é meu. Jonas sentiu o rosto queimar de raiva. A dor das palavras do pai, misturada à dor de todas as humilhações passadas, criou uma tempestade perfeita dentro dele. Sem pensar, avançou contra o pai novamente, desta vez com o punho erguido. O primeiro golpe atingiu o queixo de Augusto, fazendo-o cambalear para trás. O segundo acertou seu estômago, dobrando-o ao meio. O velho, apesar da idade e da embriaguez, ainda tinha força. Recuperou-se rapidamente e revidou, acertando o rosto de Jonas com um golpe certeiro. A dor explodiu no rosto do filho, que sentiu o gosto metálico de sangue na boca. Os dois homens se engalfinharam, derrubando cadeiras e quebrando louças que estavam sobre a mesa. Anos de mágoas reprimidas, de palavras não ditas, de dores caladas, tudo se transformava agora em socos e empurrões. Eu devia ter te colocado na rua quando sua mãe morreu, gritou Augusto, conseguindo empurrar Jonas contra a parede. Você nunca serviu para nada. As palavras doeram mais que os golpes. Jonas sentiu algo quebrar dentro dele, como se o último fio de esperança de reconciliação tivesse se partido. Com um impulso nascido do desespero, empurrou o pai com toda a força, fazendo-o cair de costas sobre a mesa, que cedeu sob seu peso. Augusto caiu no chão, entre restos de madeira quebrada e cacos de vidro. Por um momento, ficou imóvel, e Jonas sentiu o coração parar, temendo ter ido longe demais. Mas logo o velho se moveu, gemendo de dor e tentando se levantar. Do lado de fora, Baltazar relinchou alto, como se sentisse a violência que ocorria dentro da casa. O som trouxe Jonas de volta à realidade. Estava quase perdendo o controle, exatamente como seu pai sempre fazia. Recuou alguns passos, tremendo de raiva e adrenalina. Chega, disse, a voz embargada. Estou indo embora, e levo Baltazar comigo. Augusto, agora sentado no chão em meio aos destroços, encarou o filho com ódio nos olhos. Se você sair por aquela porta com meu cavalo, não precisa mais voltar. Jonas olhou uma última vez para o homem que um dia admirara, o homem que um dia chamara de pai, e sentiu apenas um vazio doloroso. É melhor assim, respondeu, virando-se para sair. Quando chegou à porta, ouviu o barulho de vidro se quebrando. Virou-se a tempo de ver seu pai lançando uma garrafa em sua direção. Desviou por pouco, e a garrafa se estilhaçou na parede ao seu lado. Covarde! Gritou Augusto, tentando se levantar com dificuldade. Igual a sua mãe, fugindo quando as coisas ficam difíceis. Jonas não respondeu. Saiu para a varanda, sentindo as primeiras gotas de chuva tocarem seu rosto, misturando-se às lágrimas que insistiam em cair. A tempestade finalmente chegara, tanto no céu quanto em sua vida. A chuva intensificou-se enquanto Jonas descia apressadamente os degraus da varanda. Os pingos grossos golpeavam seu rosto como pequenas agulhas geladas, mas ele mal sentia. A adrenalina ainda corria por suas veias, e o gosto metálico de sangue em sua boca lembrava-o da linha que acabara de cruzar.
Nunca tinha agredido o pai antes. Discutir, gritar, ameaçar, isso já era rotina entre eles. Mas partir para a violência física era diferente. Por mais que Augusto merecesse, por mais que tivesse provocado, Jonas não conseguia afastar a sensação de que havia se tornado exatamente como o velho que tanto desprezava. Baltazar percebeu sua aproximação e relinchou baixo, agitando a cabeça como se sentisse a perturbação do dono. Jonas desatou o nó que prendia o animal ao poste e acariciou seu pescoço molhado pela chuva. "Vamos embora, amigo", sussurrou, encostando a testa na lateral da cabeça do cavalo. "Não temos mais nada para fazer aqui." Montou com um movimento rápido, ignorando a dor que começava a se manifestar nos locais onde os golpes do pai haviam acertado. Puxou as rédeas, conduzindo Baltazar para longe da casa, para longe daquele homem que um dia chamara de pai. Não tinha um plano definido, não sabia para onde ir ou o que fazer. Só sabia que precisava se afastar daquele lugar que há muito deixara de ser um lar. Talvez procurasse abrigo na casa de algum conhecido, talvez seguisse para a cidade mais próxima. O futuro era uma página em branco, assustadora em sua infinidade de possibilidades, mas ainda assim melhor que o passado sombrio que deixava para trás. A tempestade aumentava sua fúria a cada minuto. O céu, agora completamente tomado por nuvens escuras, descarregava sua ira sobre a terra seca, que recebia a água com gratidão após semanas de estiagem. Relâmpagos cortavam o horizonte, iluminando momentaneamente a paisagem desolada, seguidos por trovões que faziam o chão tremer. Jonas inclinou-se sobre o pescoço de Baltazar, tentando se proteger um pouco da chuva, que agora caía quase horizontalmente, empurrada pelo vento furioso. O cavalo avançava com dificuldade pelo caminho que rapidamente se transformava em um lamaçal traiçoeiro. Haviam percorrido apenas alguns quilômetros quando Jonas ouviu o som inconfundível de cascos de cavalo atrás deles. Virou-se rapidamente, tentando enxergar através da cortina de chuva. A princípio não viu nada além da estrada vazia e das árvores que se curvavam sob a força do vento. Mas então, um relâmpago iluminou a figura de um cavaleiro que se aproximava rapidamente. "Maldição!" murmurou Jonas, reconhecendo o pai montado em seu velho alazão. Augusto Mendonça não desistiria tão facilmente de Baltazar. O cavalo negro era valioso demais, tanto pelo preço que alcançaria no mercado, quanto pelo golpe que sua perda representaria para Jonas. O velho sabia exatamente como ferir o filho onde mais doía. "Vamos, Baltazar", incentivou Jonas, inclinando-se ainda mais sobre o pescoço do animal. "Precisamos correr." O cavalo negro, sentindo a urgência na voz do dono, acelerou o passo, galopando agora pela estrada enlameada. Era arriscado correr assim, com o terreno tão instável, mas ficar para trás significaria enfrentar a fúria de Augusto novamente, e Jonas não tinha certeza se conseguiria se controlar uma segunda vez. A perseguição continuou por vários minutos, com Baltazar mantendo uma boa distância do alazão de Augusto. O cavalo negro era mais jovem e mais forte, mas o terreno difícil e a chuva impiedosa nivelavam a disputa. Jonas sentia o coração martelar contra as costelas, tanto pelo esforço físico quanto pelo medo de ser alcançado. Foi quando decidiu sair da estrada principal. Conhecia aquelas terras como a palma da mão, cada trilha, cada atalho, cada área perigosa. Se pudesse chegar à antiga ponte de madeira que cruzava o rio Cachoeira, talvez conseguisse despistar o pai. Puxou as rédeas levemente para a direita, guiando Baltazar por entre as árvores em direção a uma trilha quase imperceptível que serpenteava pela mata. O caminho era mais estreito e ainda mais perigoso, com raízes expostas e galhos baixos que forçavam Jonas a se abaixar constantemente para evitar ser derrubado. Por um momento, pensou ter conseguido despistar Augusto, mas logo ouviu novamente o som de cascos atrás de si. O velho conhecia aquelas terras tão bem quanto ele, afinal havia sido o dono da fazenda por décadas antes que o vício começasse a consumir tudo. "Jonas!" A voz rouca de Augusto cortou o ar, quase tão alta quanto os trovões. "Pare agora, moleque.
Você não vai longe com meu cavalo. Jonas ignorou os gritos do pai, concentrando-se apenas em manter Baltazar no caminho correto e evitar obstáculos. A ponte estava próxima, podia sentir. Só precisava aguentar mais um pouco. E então, finalmente avistou a estrutura de madeira que se estendia sobre o rio Cachoeira. A ponte não era usada há anos, desde que uma nova havia sido construída alguns quilômetros adiante. Estava velha, com tábuas soltas e partes da grade lateral faltando. Atravessá-la seria perigoso em condições normais, e com a tempestade, era quase suicídio. Mas Jonas não tinha escolha. Podia ouvir o pai se aproximando cada vez mais, e sabia que não haveria diálogo possível agora. Augusto estava além da razão, consumido pela raiva e pelo álcool. Guiou Baltazar até a entrada da ponte, hesitando por um segundo ao ver o estado precário da estrutura. O rio abaixo, normalmente calmo e raso, agora corria violento, inflado pela chuva intensa. As águas barrentas rugiam, levando tudo o que encontravam pelo caminho. Vamos, amigo, murmurou para o cavalo, que também parecia hesitante. Confie em mim. O primeiro passo de Baltazar sobre as tábuas da ponte foi cauteloso. A madeira rangeu sob seu peso, mas aguentou. Passo a passo, cavalo e cavaleiro avançaram pela estrutura trêmula, cada metro parecendo uma eternidade. Estavam quase na metade da ponte quando Jonas ouviu o grito do pai. Pare, seu idiota! A ponte não vai aguentar! Pela primeira vez, Jonas detectou algo além da raiva na voz de Augusto. Havia preocupação, talvez até medo. Virou-se para olhar e viu o pai parado na entrada da ponte, ainda montado em seu alazão, mas claramente hesitante em segui-lo. Foi nesse momento de distração que tudo aconteceu. Uma tábua cedeu sob o peso de Baltazar, fazendo o cavalo perder o equilíbrio. Jonas sentiu o animal relinchar de pânico e tentar se recuperar, mas era tarde demais. Mais tábuas começaram a ceder, e de repente, não havia nada sob eles além do vazio e da água furiosa do rio. A queda pareceu ocorrer em câmera lenta. Jonas viu o céu, as árvores, a ponte se afastando acima dele, tudo girando numa confusão de imagens borradas pela chuva. Depois, veio o impacto gelado da água, que o engolfou completamente, arrancando-o da sela de Baltazar. A correnteza era muito mais forte do que havia imaginado. Sentiu-se arrastado sem controle, rodando e batendo contra pedras e troncos que o rio carregava. Lutou para manter a cabeça acima d'água, mas cada vez que conseguia respirar, uma nova onda o submergia. Em meio ao caos, tentava desesperadamente localizar Baltazar. Vislumbrou o cavalo negro alguns metros à frente, também lutando contra a força da água. O animal nadava com todas as forças, tentando alcançar a margem. Baltazar! Gritou Jonas, mas sua voz foi engolida pelo rugido da correnteza. Tentou nadar em direção ao cavalo, mas era impossível. A água era como uma entidade viva e furiosa, determinada a levá-lo para o fundo. Suas roupas encharcadas pesavam como chumbo, e seus músculos, já cansados pela luta com o pai e pela cavalgada frenética, começavam a falhar. Foi quando sentiu algo agarrar sua camisa. A princípio, pensou ser um galho ou algum detrito do rio, mas logo percebeu que era uma mão humana. Augusto, de alguma forma, havia entrado no rio atrás dele. "Segure-se, moleque!" gritou o velho, puxando-o com força. Jonas estava surpreso demais para reagir. O pai, que minutos antes o perseguia com intenções nada amigáveis, agora arriscava a própria vida para salvá-lo. Não fazia sentido. Augusto nadava com uma força surpreendente para um homem de sua idade, arrastando Jonas em direção à margem. A correnteza lutava contra eles a cada braçada, mas o velho era teimoso demais para desistir. "Baltazar", conseguiu dizer Jonas, quando finalmente sua cabeça estava acima d'água por tempo suficiente. "Temos que ajudar. O cavalo sabe nadar melhor que você", respondeu Augusto entre dentes, ainda puxando-o. "Preocupe-se em não morrer primeiro." Após o que pareceu uma eternidade de luta contra a água, sentiram finalmente o solo sob os pés. Arrastaram-se para a margem, caindo exaustos na lama.
A chuva ainda caía impiedosa sobre eles, mas pelo menos estavam fora do rio. Jonas tentou se levantar imediatamente, olhando ao redor em busca de Baltazar. Viu o cavalo negro mais adiante na margem, também saindo da água. O animal parecia assustado, mas inteiro. Graças a Deus, murmurou, deixando-se cair novamente na lama, aliviado. Por alguns minutos, pai e filho permaneceram deitados na margem enlameada, recuperando o fôlego, deixando que a chuva lavasse a exaustão de seus corpos. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som da tempestade e pela respiração ofegante de ambos. A adrenalina que os mantivera vivos durante a luta contra a correnteza começava a se dissipar, dando lugar a uma fadiga profunda. Jonas foi o primeiro a se mover, sentando-se com dificuldade. Todo seu corpo doía, e novos machucados se somavam aos que já ganhara na briga com o pai. Olhou novamente para Baltazar, que agora pastava tranquilamente alguns metros adiante, aparentemente recuperado do susto. O cavalo negro sacudia ocasionalmente a crina, livrando-se do excesso de água. Você podia ao menos dizer obrigado. A voz de Augusto soou áspera, como sempre, mas havia um tom diferente agora. Mais cansado, menos agressivo. Jonas virou-se para encarar o pai, que ainda estava deitado de costas, olhando para o céu cinzento. Obrigado, disse Jonas, a contragosto. Mas isso não muda nada. Augusto soltou uma risada curta e sem humor, que logo se transformou em tosse. Você é teimoso igual a sua mãe, comentou, quando a tosse cessou. Nunca consegue ver além da própria raiva. Jonas sentiu o rosto esquentar de indignação. Como o pai ousava falar de sua mãe depois de tudo? Não fale dela, disse, o maxilar tenso. Você não tem esse direito. Augusto suspirou profundamente, sentando-se também. A chuva começava a diminuir, mas ambos já estavam encharcados até os ossos. Ela era minha esposa, Jonas. Tenho todo o direito de falar dela. Havia uma tristeza na voz do velho que Jonas raramente escutara antes. Por um momento, quase parecia que Augusto sentia falta dela tanto quanto ele. Você fez a vida dela um inferno, respondeu Jonas, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Assim como fez a minha. Augusto encarou o filho por um longo momento, o rosto vincado por rugas profundas que pareciam ter se aprofundado ainda mais nas últimas horas. Eu não fui um bom marido, nem um bom pai, admitiu finalmente. Mas também não sou o monstro que você pensa que sou. Jonas desviou o olhar, incapaz de enfrentar aquela súbita vulnerabilidade no pai. Era mais fácil odiá-lo quando ele agia como um tirano, quando bebia e ameaçava, quando gritava e destruía. Este Augusto cansado, admitindo seus erros, era desconcertante. Você ia vender Baltazar, disse, tentando se agarrar à sua raiva, a justificativa que tinha para abandonar tudo. O último presente dela para mim. Augusto passou a mão pelo rosto molhado, num gesto de cansaço infinito. Arnaldo Pereira veio à fazenda ontem, explicou com voz monótona. Ele viu Baltazar no pasto e ficou interessado. Ofereceu um bom dinheiro, mais do que o cavalo vale no mercado. Baltazar não está à venda, interrompeu Jonas firmemente. Deixe-me terminar. Augusto ergueu a mão num gesto de impaciência. Eu recusei. Disse a ele que o cavalo não era meu para vender. Jonas piscou, confuso. Mas na casa... Você disse... Eu disse o que você esperava ouvir. Augusto deu de ombros. Você entrou pronto para brigar, Jonas. Já tinha decidido que eu era o vilão da história, antes mesmo de abrir a boca. Um silêncio pesado caiu entre eles. Jonas tentava processar o que acabara de ouvir. Seria possível que tivesse interpretado tudo errado? Que sua raiva o tivesse cegado a ponto de não ver além das aparências? Se não ia vender Baltazar, por que me seguiu? Questionou, ainda desconfiado. Porque você é meu filho, seu idiota, respondeu Augusto, com um lampejo da irritação habitual. E estava cavalgando bêbado numa tempestade com o meu melhor cavalo. O que esperava que eu fizesse? Seu melhor cavalo? Repetiu Jonas, a indignação retornando.
Então Baltazar é seu, afinal? Augusto revirou os olhos, claramente exasperado. É uma forma de falar, moleque. O cavalo é seu, sempre foi. Presente de sua mãe, como você mesmo disse. Fez uma pausa, olhando para o animal que pastava calmamente. Mas isso não significa que eu não me importe com ele. Eu ajudei a escolhê-lo, sabia? Sua mãe queria um potro menor, mas eu insisti que este seria especial. Jonas olhou para Baltazar com novos olhos. Nunca tinha imaginado que o pai tivesse qualquer papel na escolha do animal. Em sua memória, havia sido um presente exclusivo de sua mãe, algo que ela fizera apesar de Augusto, não com sua ajuda. Você nunca me disse isso, comentou, a voz mais suave. Você nunca perguntou, rebateu Augusto simplesmente. Outro silêncio se instalou entre eles, menos tenso que o anterior. A chuva agora era apenas uma garoa fina, e o céu começava a clarear no horizonte, indicando que a tempestade logo passaria completamente. Precisamos sair daqui, disse Augusto, tentando se levantar com dificuldade. Encontrar abrigo antes que escureça. A noite vai ser fria com essas roupas molhadas. Jonas assentiu, levantando-se também. Olhou ao redor, tentando se orientar. A queda no rio os tinha levado para longe da ponte quebrada, mas não tão longe assim da fazenda. Se seguissem pela margem do rio, eventualmente chegariam a uma estrada que os levaria de volta. Acho que podemos seguir por ali, apontou, indicando um caminho entre as árvores. Deve nos levar à estrada do velho Antônio. Augusto concordou com a cabeça. Jonas chamou Baltazar com um assobio suave, e o cavalo veio obedientemente. Checou rapidamente o animal, procurando por ferimentos. Além de alguns arranhões e uma pequena corte na pata dianteira, Baltazar parecia bem. Você pode montar, ofereceu a Augusto, surpreendendo a si mesmo. Está mais cansado que eu. O velho olhou para o filho com uma expressão enigmática, algo entre surpresa e gratidão. Não preciso da sua piedade, moleque, respondeu, mas sem a hostilidade habitual. Posso andar perfeitamente. Jonas deu de ombros, montando em Baltazar. Avançaram lentamente, o cavalo carregando Jonas e Augusto caminhando ao lado. O silêncio entre eles agora era quase confortável, como uma trégua não declarada após anos de guerra constante. Caminharam por cerca de meia hora antes que Augusto começasse a tossir novamente. A princípio, Jonas não deu muita importância, mas a tosse foi ficando mais forte e mais frequente. Olhou para o pai com preocupação crescente. Você está bem? Perguntou, diminuindo o passo de Baltazar. Augusto acenou com a mão, dispensando a preocupação do filho. É só um resfriado, disse entre acessos de tosse. Nada que uma boa cachaça não cure. Jonas revirou os olhos, mas notou que o pai parecia realmente abatido. A pele, normalmente avermelhada pelo sol e pelo álcool, estava pálida, e havia um tremor sutil em suas mãos. Vamos parar um pouco, sugeriu desmontando de Baltazar. Você precisa descansar. Não preciso de descanso, teimou Augusto, mas sua voz falhava. Precisamos chegar em casa antes de anoitecer. Mesmo enquanto falava, Augusto cambaleou e teria caído se Jonas não o segurasse pelo braço. Pai! Exclamou Jonas alarmado. Era a primeira vez em muito tempo que usava essa palavra sem raiva ou desprezo. Ajudou Augusto a sentar-se encostado a uma árvore. Tocou a testa do pai e sentiu que estava quente demais, apesar das roupas molhadas e do vento frio que ainda soprava. Você está com febre, constatou, preocupado. Augusto tentou protestar, mas foi interrompido por outro acesso de tosse, mais forte que os anteriores. Quando finalmente conseguiu respirar novamente, havia manchas de sangue em sua mão. Jonas sentiu um aperto no peito. Por mais difícil que fosse a relação com o pai, por mais mágoas que houvesse entre eles, não queria vê-lo definhar assim. Vou levá-lo para casa, decidiu, ajudando Augusto a se levantar. Você precisa de um médico. Não há médicos neste fim de mundo, resmungou Augusto, mas deixou-se ajudar a montar em Baltazar. Jonas pegou as rédeas e começou a guiar o cavalo, caminhando ao lado.
O sol começava a se pôr, e as sombras se alongavam pelo caminho. A jornada de volta seria longa e difícil, especialmente com Augusto doente. Por que fez aquilo? Perguntou Augusto de repente, a voz fraca e rouca. O quê? Voltar. Você estava livre, tinha o cavalo. Por que não seguiu em frente? Jonas refletiu por um momento, buscando a resposta dentro de si. Porque você é meu pai, disse finalmente, repetindo as palavras que Augusto usara antes. O que esperava que eu fizesse? Augusto não respondeu, mas Jonas viu um brilho diferente nos olhos do velho, algo que poderia ser orgulho, ou talvez apenas o reflexo do sol poente. Continuaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, enquanto a noite caía lentamente sobre eles. A tempestade havia passado, mas Jonas sabia que outras tempestades os aguardavam pela frente. Algumas externas, como a doença do pai, outras internas, como as verdades e mentiras que ainda precisavam ser desvendadas entre eles. Mas pela primeira vez em muito tempo, também havia um raio de esperança. Um pequeno clarão no horizonte escuro de sua relação com Augusto. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para consertar o que estava quebrado. A escuridão caiu completamente sobre a mata quando Jonas finalmente avistou as luzes da pequena propriedade do velho Antônio Silveira. Suspirou aliviado. Augusto havia piorado nas últimas horas, alternando entre períodos de lucidez e momentos em que delirava, falando coisas desconexas. A febre continuava alta, e a tosse, cada vez mais preocupante. Estamos quase lá, pai, disse Jonas, ajustando o braço em torno da cintura do velho para mantê-lo firme sobre Baltazar. Em algum momento da jornada, precisaram trocar de posição. Augusto estava fraco demais para se manter sozinho sobre o cavalo, e Jonas teve que montar atrás dele, segurando-o para que não caísse. Maria, murmurou Augusto, a voz quase inaudível. É você, Maria? Jonas sentiu um aperto no peito. Maria era o nome de sua mãe. O pai estava delirando novamente, confundindo-o com a esposa falecida. Não, pai. Sou eu, Jonas. Augusto tossiu violentamente, o corpo sacudindo com o esforço. Jonas, repetiu quando o acesso de tosse diminuiu. Meu filho. Havia algo tão vulnerável naquelas palavras que Jonas sentiu os olhos arderem com lágrimas não derramadas. O homem em seus braços, agora fragilizado pela doença, parecia tão diferente do tirano que dominara sua infância e juventude. Talvez fosse apenas o delírio da febre, mas Jonas não conseguia ignorar a possibilidade de que, sob todas as camadas de amargura e agressividade, ainda existisse algo do pai que um dia ele amara. Chegaram finalmente à cerca que delimitava a propriedade de Antônio. O velho Silveira era vizinho deles há décadas, um homem simples e de poucas palavras, mas de bom coração. Se havia alguém que poderia ajudá-los naquela situação, era ele. Jonas desmontou com cuidado, ajudando o pai a se manter sobre Baltazar enquanto abria a porteira. O cavalo avançou lentamente pelo caminho que levava à casa principal, como se entendesse a importância de manter a estabilidade para o homem doente em seu lombo. A casa de Antônio era modesta, uma construção de madeira com um pequeno alpendre na frente. A luz amarelada de lamparinas a querosene escapava pelas janelas, criando um farol de esperança na escuridão da noite. Jonas guiou Baltazar até a frente da casa e chamou. Seu Antônio, preciso de ajuda. Houve movimento dentro da casa, e logo a porta se abriu, revelando a figura magra e encurvada de Antônio Silveira. O homem, já na casa dos 70 anos, tinha o rosto enrugado pelo tempo e pelo sol, e uma barba branca mal aparada que lhe dava um ar de sábio campestre. Jonas? Perguntou, ajustando os óculos para ver melhor. O que houve, rapaz? É meu pai, explicou Jonas, apontando para Augusto, que permanecia semiconsciente sobre Baltazar. Ele está doente. Caímos no rio durante a tempestade, e ele pegou uma febre forte. Antônio não fez mais perguntas. Desceu rapidamente os degraus do alpendre com uma agilidade surpreendente para sua idade e ajudou Jonas a descer Augusto do cavalo. Juntos, carregaram o homem doente para dentro da casa,
Coloque-o na minha cama, instruiu Antônio, indicando um quarto pequeno ao lado da sala. Vou buscar alguns cobertores secos e fazer um chá de ervas. Você também precisa tirar essas roupas molhadas. Jonas assentiu, grato pela ajuda imediata. Levou o pai até a cama simples, mas limpa, e começou a remover suas roupas encharcadas. Augusto estava quase inconsciente agora, murmurando palavras incompreensíveis entre acessos de tosse. Antônio retornou com cobertores, toalhas e algumas roupas secas. São do meu filho, explicou, entregando as roupas a Jonas. Ele não mora mais aqui, mas deixou algumas coisas. Devem servir em vocês. Jonas agradeceu, trocando rapidamente as roupas do pai e depois as suas próprias. Depois, ajudou a cobrir Augusto com vários cobertores, tentando aquecer seu corpo trêmulo. Ele está com febre alta, comentou Antônio, tocando a testa de Augusto. E essa tosse não me parece nada boa. Pode ser pneumonia. Jonas fechou os olhos por um momento, tentando controlar o pânico que começava a crescer dentro dele. Pneumonia era uma doença séria, especialmente para alguém da idade de seu pai, e ainda mais considerando o estado geral de saúde debilitado pelo álcool. Precisamos levá-lo a um médico, disse, a voz traindo sua preocupação. O Dr. Castro só vem à região uma vez por mês, respondeu Antônio, balançando a cabeça. E a última visita foi há 2 semanas. E o hospital na cidade? São quase 5 horas de viagem em condições normais. Antônio suspirou. Com seu pai nesse estado e os caminhos todos enlameados pela chuva, duvido que consigam chegar lá a tempo. Jonas sentiu o desespero crescer. Não podia simplesmente ficar ali e assistir o pai morrer. Por mais complicada que fosse a relação deles, por mais mágoas que ainda existissem, não estava pronto para perdê-lo assim. Deve haver algo que possamos fazer, insistiu. Antônio coçou a barba pensativo. Minha falecida esposa conhecia bastante sobre ervas medicinais, disse finalmente. Ela tratou muitas pessoas aqui na região antes que tivéssemos um médico visitando regularmente. Aprendi algumas coisas com ela ao longo dos anos. Um lampejo de esperança atravessou o rosto de Jonas. O senhor acha que pode ajudar meu pai? Posso tentar, respondeu Antônio cauteloso. Não prometo milagres, mas sei fazer um chá que ajuda a diminuir a febre e aliviar a tosse. Talvez dê tempo de estabilizá-lo até conseguirmos levar ele para a cidade. Faça o que puder, por favor, implorou Jonas. Antônio assentiu e saiu do quarto, deixando Jonas sozinho com o pai. Augusto parecia ter caído em um sono inquieto, a respiração irregular e ruidosa, o peito subindo e descendo com dificuldade visível. Jonas puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se, observando o rosto pálido e suado do homem que o criara. Era estranho ver Augusto assim, tão vulnerável e dependente. Toda a vida, Jonas o vira como uma figura de autoridade, alguém a ser temido ou desafiado, nunca alguém a ser protegido ou cuidado. Agora, no entanto, era exatamente isso que estava fazendo. Cuidando do pai como um filho deve cuidar. Por um momento, permitiu-se lembrar dos poucos momentos bons que tiveram juntos, antes que a morte da mãe transformasse Augusto em uma sombra amarga de si mesmo. Lembrou-se das pescarias no rio Cachoeira, das histórias que o pai contava sobre as estrelas nas noites claras, dos ensinamentos sobre como cuidar dos animais da fazenda. Houve um tempo, percebeu Jonas com um sobressalto de tristeza, em que realmente amara seu pai. E talvez, escondido sob camadas de dor e ressentimento, ainda o amasse. Antônio retornou ao quarto carregando uma caneca fumegante que exalava um aroma forte e herbal. Consegue acordá-lo? Perguntou, entregando a caneca a Jonas. Ele precisa beber isso enquanto está quente. Jonas assentiu e gentilmente sacudiu o ombro do pai. Pai, chamou tentando soar calmo apesar da preocupação. Precisa beber um remédio. Augusto abriu os olhos lentamente, o olhar desfocado e confuso. Jonas, murmurou, a voz tão fraca que mal se podia ouvir. Sim, sou eu, confirmou Jonas, ajudando o pai a se sentar um pouco
apoiando-o com um braço em torno dos ombros. Beba isso. Vai ajudar com a febre e a tosse. Com ajuda, Augusto conseguiu beber o chá, embora tenha feito caretas por causa do gosto amargo. Depois, recostou-se novamente nos travesseiros, exausto pelo pequeno esforço. Obrigado, filho, sussurrou, antes de fechar os olhos novamente. Jonas trocou um olhar com Antônio, que observava a cena da porta. Agora só podemos esperar, disse o velho, com um suspiro cansado. E rezar. Jonas nunca fora um homem religioso. Crescera vendo a mãe rezar fervorosamente todas as noites, mas ele mesmo nunca encontrara conforto na fé. Naquele momento, porém, sentado ao lado da cama onde seu pai lutava contra a doença, encontrou-se murmurando preces esquecidas, implorando a um Deus em que mal acreditava que poupasse a vida de Augusto. A noite avançou lentamente. Jonas permaneceu ao lado do pai, trocando as compressas frias em sua testa quando a febre subia, ajudando-o a beber mais do chá medicinal de Antônio a cada poucas horas, segurando sua mão durante os piores acessos de tosse. Foi durante um desses momentos, quando a madrugada já ia alta e o cansaço pesava sobre seus ombros, que Augusto apertou sua mão com surpreendente força e olhou diretamente em seus olhos, com uma lucidez que não demonstrava há horas. Jonas, disse, a voz ainda fraca, mas firme. Se eu não sobreviver, não fale assim, interrompeu Jonas, incapaz de enfrentar a possibilidade. Você vai ficar bem. Augusto balançou a cabeça levemente, determinado a dizer o que precisava. Se eu não sobreviver, repetiu, quero que saiba que tenho orgulho de você. Sempre tive. Jonas sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Em toda a sua vida, nunca ouvira o pai dizer algo assim. Pai, Deixe-me terminar, insistiu Augusto, a respiração ficando mais difícil novamente. Sei que não fui o pai que você merecia. Depois que sua mãe se foi, eu me perdi. A dor era demais. Uma lágrima escapou pelo canto do olho de Jonas, traçando um caminho quente por sua face. Sei como é, murmurou. Eu também a perdi. Augusto assentiu lentamente, os olhos brilhando de emoção e febre. Devíamos ter nos apoiado um no outro, disse com visível arrependimento. Em vez disso, nos afastamos. O silêncio que se seguiu às palavras de Augusto era tão denso que Jonas quase podia tocá-lo. Era como se todas as palavras não ditas ao longo dos anos estivessem agora pairando no ar entre eles, pesadas com arrependimento e possibilidades perdidas. Através da pequena janela do quarto, os primeiros indícios da aurora começavam a surgir, tingindo o céu de um azul pálido. Não é tarde demais, disse Jonas finalmente, sua voz rouca de emoção. Estamos aqui agora. Augusto fechou os olhos, como se absorvesse aquelas palavras. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios ressecados pela febre. Sim, murmurou. Estamos aqui. Foram as últimas palavras que ele disse antes de cair novamente em um sono inquieto. Jonas permaneceu ao seu lado, segurando firmemente sua mão, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era perdão, ainda não. Havia muita água passada sob a ponte para que tudo fosse esquecido em uma única noite. Mas era um começo, uma pequena brecha na muralha de ressentimento que ambos haviam construído ao longo dos anos. Quando o sol finalmente despontou no horizonte, sua luz dourada invadindo o quarto através das frestas da janela, Antônio apareceu novamente, carregando uma caneca fumegante. Como ele está? Perguntou, entregando a caneca a Jonas. A febre parece ter baixado um pouco, respondeu Jonas, tocando a testa do pai. Mas a respiração ainda está difícil. Antônio assentiu gravemente, observando Augusto com olhos experientes. O chá está ajudando, mas não será suficiente. Ele precisa de um médico. Jonas passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer e o cansaço de uma noite em claro. Precisamos levá-lo à cidade, decidiu. Hoje mesmo. A estrada ainda deve estar ruim após a chuva, advertiu Antônio.
E seu pai está fraco demais para aguentar a viagem a cavalo. Tem alguma carroça que possamos usar? Antônio coçou a barba, pensativo. Tenho uma carroça velha no celeiro. Não uso há anos, mas deve estar em condições razoáveis. E tenho um burro que pode puxá-la. Isso servirá, disse Jonas, já se levantando. Vou ajudar a prepará-la. Primeiro, descanse um pouco e coma algo, insistiu Antônio com firmeza paternal. Não ajudará seu pai se você próprio adoecer por exaustão. Jonas queria protestar, mas sabia que o velho tinha razão. Concordou com um aceno de cabeça, e depois de se certificar que Augusto estava estável, seguiu Antônio até a pequena cozinha. A casa de Antônio era simples, mas acolhedora. A cozinha, o cômodo principal, tinha uma mesa de madeira robusta no centro, rodeada por 4 cadeiras desiguais. Um fogão a lenha ocupava um canto, junto a uma prateleira com algumas panelas e utensílios básicos. Não havia luxo ou ostentação, apenas o necessário, mantido com um cuidado que denotava respeito pelas coisas simples. Antônio preparou um café forte e serviu pão com manteiga e queijo, tudo de fabricação própria. Jonas comeu mecanicamente, sem realmente saborear a comida, sua mente ainda com o pai no quarto ao lado. Seu pai é um homem forte, comentou Antônio, sentando-se à frente de Jonas. Teimoso como uma mula, mas forte. Jonas não pôde evitar um pequeno sorriso. Teimoso como uma mula era uma descrição bastante precisa de Augusto Mendonça. Ele sempre foi assim, concordou tomando um gole do café quente. Mesmo antes, deixou a frase morrer, sem completar o antes de minha mãe morrer. Mas Antônio pareceu entender. Conheci seus pais quando eles se mudaram para cá, disse o velho, olhando para além de Jonas, como se pudesse ver o passado. Eu já vivia aqui há décadas. Augusto era um homem cheio de sonhos, e Maria, bem, ela era luz pura. Jonas sentiu um nó na garganta ao ouvir alguém falar de sua mãe com tanto carinho. Em casa, o nome dela raramente era mencionado após sua morte. Era como se Augusto tivesse tentado apagar sua existência, tornando ainda mais dolorosa sua ausência. Como eles eram? Perguntou, percebendo de repente o quanto sabia pouco sobre a história de seus pais. Antônio sorriu, os olhos enrugados brilhando com lembranças agradáveis. Augusto era trabalhador, decidido a fazer da fazenda um sucesso. Não tinha muito dinheiro quando começou, sabe? Comprou aquelas terras por um preço baixo porque ninguém as queria. Eram consideradas improdutivas. Antônio fez uma pausa sorvendo seu café. Mas seu pai tinha visão. Sabia que com um trabalho duro, poderia transformar aquele pedaço de terra em algo valioso. E minha mãe? Incentivou Jonas, ansioso por qualquer migalha de informação sobre a mulher que perdera tão cedo. Maria era a força por trás dele, respondeu Antônio com carinho evidente na voz. Quieta às vezes, mas determinada. Tinha um jeito especial com os animais, especialmente cavalos. Baltazar vem de uma linhagem que ela mesma ajudou a criar. Jonas piscou surpreso. Nunca soubera disso. Foi dela a ideia de criar cavalos? Perguntou. Foi sim, confirmou Antônio. Seu pai queria focar em gado, mas Maria insistiu que cavalos seriam melhores. Tinha razão, como sempre. Em poucos anos, os cavalos da fazenda Mendonça eram conhecidos em toda a região pela sua qualidade. Jonas absorveu aquela informação, sentindo como se peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. Sua afinidade com cavalos, especialmente com Baltazar, sempre parecera algo natural, instintivo. Agora entendia que era um legado de sua mãe, uma conexão que ia além da memória consciente. E eles eram felizes? Perguntou, quase com medo da resposta. Antônio considerou a pergunta por um momento, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. Foram por muito tempo, disse finalmente. Tinham suas diferenças, claro. Augusto sempre foi mais rígido, mais prático. Maria sonhava mais, via beleza em coisas que ele considerava triviais, mas se complementavam. Fez uma pausa, o olhar distante. O alcoolismo veio depois, sabe? Começou como um copo para relaxar após um dia duro, então 2, então uma garrafa.
Mas mesmo assim, havia amor ali, até o fim. Jonas quis perguntar mais, mas um acesso de tosse vindo do quarto interrompeu a conversa. Levantou-se de imediato, correndo para ver o pai. Augusto estava sentado na cama, o corpo sacudindo violentamente com cada tosse. Havia mais sangue em suas mãos e no lenço que usara para cobrir a boca. Seu rosto estava ainda mais pálido, quase translúcido, e o suor escorria por sua testa e pescoço. "Pai!" exclamou Jonas, correndo para seu lado. Com delicadeza, ajudou Augusto a se recostar nos travesseiros quando o acesso de tosse finalmente diminuiu. O velho homem parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite, os olhos fundos e o rosto encovado evidenciando a gravidade de seu estado. "Preciso falar com você", sussurrou Augusto entre respirações difíceis. "Antes que seja tarde." "Não gaste suas forças", pediu Jonas, molhando um pano em água fresca e passando-o pela testa do pai. "Guarde a energia para melhorar." Augusto segurou o pulso de Jonas com surpreendente força, seus olhos febris queimando com uma urgência que não podia ser ignorada. "Escute-me", insistiu. "Há uma caixa, embaixo do meu colchão em casa. Nela estão documentos importantes." Jonas franziu o senho, confuso. Que documentos poderiam ser tão importantes a ponto de seu pai mencioná-los em um momento como aquele? "Tudo bem, pai. Quando voltarmos para casa, verificarei." "Não." A veemência na voz de Augusto o surpreendeu. "Você precisa saber. A fazenda está em seu nome." Jonas piscou, certo de que havia ouvido errado. "O quê?" "Transferi tudo para seu nome, há 2 anos, explicou Augusto, as palavras saindo em rajadas curtas entre respirações difíceis. "Depois que quase perdi tudo nas apostas." Jonas sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Durante todo esse tempo, acreditara que o pai mantinha um controle férreo sobre tudo, ameaçando-o constantemente com a possibilidade de perder seu lar, seu cavalo, seu sustento. Descobrir que, na verdade, ele era o proprietário legal de tudo. "Por que nunca me disse?" perguntou, a voz trêmula. "Orgulho", admitiu Augusto, com um sorriso fraco e amargo. "E medo de que você me expulsasse assim que soubesse." A ironia da situação não escapou a Jonas. Haviam chegado a um impasse tão absurdo. Ele, temendo que o pai o expulsasse e vendesse tudo, incluindo Baltazar. E o pai, temendo exatamente o mesmo dele. "Eu nunca faria isso", disse com sinceridade. "Eu sei", respondeu Augusto, fechando os olhos por um momento. "Agora eu sei. Você é melhor homem do que eu jamais fui." Antes que Jonas pudesse responder, Antônio apareceu na porta do quarto, segurando um chapéu gasto nas mãos. "A carroça está pronta", anunciou, olhando com preocupação para Augusto. "Devemos partir imediatamente." Jonas assentiu, tentando processar tudo o que acabara de ouvir enquanto se preparava para a difícil jornada que tinham pela frente. "Vamos, pai", disse, ajudando Augusto a se sentar. "Vamos levá-lo para um médico." Augusto assentiu fracamente, toda sua energia aparentemente gasta na confissão que fizera. Enquanto Jonas e Antônio o ajudavam a se levantar, seus olhos encontraram os do filho mais uma vez, transmitindo uma mensagem silenciosa de confiança e, talvez, de redenção. A carroça de Antônio era antiga, com tábuas desgastadas pelo tempo e eixos que gemiam a cada solavanco do caminho. Jonas forrou o assoalho com cobertores e palha para torná-la mais confortável para Augusto, que jazia semiconsciente, envolto em mais cobertores para protegê-lo do frio da manhã. Baltazar seguiria amarrado atrás da carroça, trotando mansamente. "Tem certeza de que consegue chegar sozinho?" perguntou Antônio, ajudando a acomodar Augusto na carroça. "Posso ir com vocês." Jonas balançou a cabeça, grato pela oferta, mas consciente de que o velho Silveira já fizera mais do que suficiente. "Ficaremos bem", respondeu, checando as amarras que prendiam seu pai para evitar que caísse durante o percurso. "O senhor já nos ajudou demais." Além disso,
Alguém precisa cuidar da propriedade. Antônio assentiu, entregando a Jonas uma bolsa de couro desgastada. Aqui tem mais do chá que preparei, um pouco de comida para a viagem e um frasco de aguardente medicinal. Dê a ele algumas gotas quando a tosse piorar. Jonas aceitou a bolsa, sentindo uma onda de gratidão pelo velho vizinho que, sem fazer perguntas, os acolhera e ajudara em um momento tão crítico. Obrigado por tudo, disse, apertando a mão calejada de Antônio. Não sei como poderei retribuir. Não precisa retribuir nada, rapaz, respondeu o velho com um sorriso gentil. Só faça o mesmo por alguém um dia. Com um último aceno, Jonas subiu na parte da frente da carroça e tomou as rédeas do burro que a puxaria. O animal, um espécime velho mas forte, chamado Tobias, segundo Antônio, avançou obedientemente quando Jonas estalou a língua. A jornada que tinham pela frente não seria fácil. A cidade mais próxima, com um hospital decente, ficava a quase 5 horas de viagem em condições normais. Com as estradas danificadas pela chuva, poderia levar muito mais tempo. E cada hora que passava era preciosa para Augusto, cujo estado piorava visivelmente. O início da viagem foi tranquilo. O sol da manhã aquecia gentilmente o ar, dissipando a névoa que pairava sobre os campos ainda úmidos pela tempestade. O caminho estava enlameado em alguns trechos, mas nada que a carroça e Tobias não pudessem superar. Jonas mantinha um olho no caminho e outro em seu pai, verificando constantemente se Augusto respirava, se a febre tinha aumentado, se precisava beber água ou o chá medicinal de Antônio. Em um desses momentos de verificação, notou que o pai estava acordado, os olhos semicerrados observando o céu azul acima deles. Como está se sentindo? Perguntou Jonas, ajustando o cobertor que cobria o peito do pai. Como se tivesse sido pisoteado por um touro, respondeu Augusto, com um fantasma de sorriso em seus lábios pálidos. Jonas sorriu de volta, aliviado por ver que, apesar da gravidade de seu estado, o pai ainda mantinha um pouco de seu humor ácido. Vamos chegar à cidade em algumas horas, disse, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. O hospital de lá é bom. Eles vão cuidar de você. Augusto fez um pequeno aceno de concordância, mas havia resignação em seu olhar. Como se soubesse algo que Jonas se recusava a admitir. Nunca gostei de médicos, murmurou, a voz quase inaudível sob o rangido das rodas da carroça. Ninguém gosta, respondeu Jonas, voltando sua atenção para a estrada. Mas às vezes são necessários. Seguiram em silêncio por mais algum tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A paisagem ao redor mudava lentamente, os pastos dando lugar a pequenas manchas de floresta, riachos cruzando ocasionalmente o caminho. De tempos em tempos, passavam por uma propriedade isolada, algumas poucas casas à beira da estrada, mas em sua maioria, a jornada era solitária. Após cerca de 2 horas de viagem, chegaram a um trecho particularmente difícil. A chuva havia lavado parte da estrada, criando uma passagem estreita e perigosa à beira de um barranco. Jonas parou a carroça para avaliar a situação. Vamos ter que passar com cuidado, disse para si mesmo, calculando mentalmente o espaço disponível. Desceu da carroça para verificar a estabilidade do terreno, testando-o com o pé. A lama parecia firme o suficiente para suportar o peso do veículo, mas não havia margem para erro. Um desvio mínimo poderia enviar a carroça barranco abaixo. Voltou para seu assento, segurando as rédeas com firmeza. Segure-se, pai, avisou, embora Augusto parecesse novamente inconsciente. Com extremo cuidado, guiou Tobias pelo trecho perigoso. O burro avançava lentamente, como se também compreendesse a delicadeza da situação. As rodas da carroça deslizaram perigosamente perto da borda do barranco em um momento, fazendo o coração de Jonas saltar, mas finalmente conseguiram passar. Só quando estavam em terreno seguro novamente, Jonas percebeu que havia prendido a respiração todo o tempo. Exalou lentamente, sentindo o suor frio escorrer por suas costas apesar do calor do dia. A jornada continuou, cada vez mais difícil.
O sol agora estava alto no céu, castigando impiedosamente. Jonas deu água a Tobias e Baltazar durante uma breve parada, e aproveitou para verificar Augusto novamente. A febre havia retornado com força total. O rosto do velho estava vermelho e suado, e sua respiração mais laboriosa que antes. Jonas umedeceu seus lábios com água e lhe deu um pouco do chá medicinal, mas Augusto mal conseguiu engolir. "Aguente firme, pai", sussurrou, sentindo o desespero crescer. "Estamos quase lá." Era uma mentira piedosa. Ainda faltava pelo menos metade do caminho, e o estado de Augusto piorava a cada minuto. Jonas voltou para a posição do condutor e estalou a língua, incentivando Tobias a andar mais rápido. O tempo parecia se arrastar. O calor do meio-dia deu lugar à tarde, mas o sol ainda castigava impiedosamente. Jonas estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. Não dormira na noite anterior, e o estresse da situação cobrava seu preço. Foi quando ouviram o som de cavalos se aproximando rapidamente por trás deles. Jonas virou-se, alarmado, e viu 2 cavaleiros se aproximando a galope. Instintivamente, sua mão foi para a faca que carregava no cinto. Naquelas estradas isoladas, nunca se sabia se um encontro seria amigável ou não. À medida que os cavaleiros se aproximavam, porém, Jonas reconheceu um deles. Era Pedro Santana, filho de um fazendeiro vizinho com quem mantinha uma relação amistosa. "Jonas", chamou Pedro, diminuindo o passo de seu cavalo ao se aproximar da carroça. "O que faz por aqui?" "Pedro", respondeu Jonas, aliviado por ver um rosto familiar. "Estou levando meu pai para o hospital na cidade. Ele está muito doente." Pedro olhou para Augusto, deitado na carroça, e sua expressão se tornou grave. "Ele não parece nada bem", comentou, trocando um olhar preocupado com seu companheiro, um homem mais velho que Jonas não conhecia. "É pneumonia, acho", explicou Jonas. "Caímos no rio durante a tempestade ontem." Pedro desmontou de seu cavalo e se aproximou para examinar Augusto mais de perto. Embora não fosse médico, vinha de uma família onde conhecimentos básicos de saúde eram passados de geração em geração. "A respiração dele está muito difícil", constatou, após observar o peito de Augusto subir e descer com esforço visível. "E a febre parece alta. Vocês não vão conseguir chegar à cidade a tempo nessa carroça." O coração de Jonas afundou. Era seu maior medo, ouvido agora da boca de outra pessoa, tornando-o terrivelmente real. "O que sugere então?", perguntou, tentando manter a voz firme. Pedro voltou-se para seu companheiro, que ainda estava montado. "Jacinto, você leva o velho no seu cavalo até a cidade. É mais rápido. Eu fico com Jonas e o ajudo com a carroça." Jacinto assentiu sem hesitação e desmontou. Era um homem forte, de meia idade, com um rosto marcado pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho duro. "Vamos transferi-lo para o meu cavalo", disse, já se movendo para ajudar. "Posso chegar à cidade em menos de 1 hora a galope." Jonas hesitou, relutante em confiar a vida de seu pai a um estranho. Mas sabia que Pedro tinha razão. A carroça era lenta demais, e o estado de Augusto crítico demais para esperar. "Obrigado", disse finalmente, ajudando Jacinto a desatar as amarras que prendiam Augusto. Com cuidado, os 3 homens transferiram Augusto para o cavalo de Jacinto. O velho gemeu de dor durante o processo, mas não recobrou totalmente a consciência. Jacinto montou atrás dele, segurando-o firmemente para que não caísse. "Vou direto para o hospital do Dr. Mateus", informou Jacinto. "Encontrem-me lá." Com um aceno, esporeou o cavalo e partiu a galope, deixando uma nuvem de poeira para trás. Jonas observou-os desaparecer na distância, um nó de ansiedade apertando sua garganta. Havia acabado de entregar a vida de seu pai nas mãos de um desconhecido. Toda a complexidade de seus sentimentos por Augusto, o ressentimento antigo, a recente reconciliação, a esperança frágil de um futuro diferente, cristalizou-se naquele momento em uma única e avassaladora emoção: medo de perdê-lo. "Ele vai ficar bem", disse Pedro,
colocando uma mão reconfortante no ombro de Jonas. Jacinto é de confiança, e o Dr. Mateus é o melhor médico da região. Jonas assentiu, sem palavras para expressar a tempestade de emoções que o assolava. Subiu novamente na carroça, agora sentindo-se estranhamente vazio, sem a presença de Augusto. Vamos, disse Pedro, montando em seu cavalo. Quanto mais cedo chegarmos à cidade, melhor. Estalando a língua, Jonas incentivou Tobias a retomar a marcha. Baltazar relinchou baixo, como se sentisse a tensão no ar. A estrada à frente parecia interminável, e pela primeira vez em sua vida, Jonas descobriu o que significava realmente temer pela vida de seu pai. O resto da viagem até a cidade foi uma tortura para Jonas. Cada minuto parecia se arrastar, esticando-se como a própria estrada à sua frente. A companhia de Pedro era bem-vinda, pois o jovem conhecia bem a região e ajudou a encontrar atalhos que pouparam um tempo precioso. Ainda assim, levaram quase 3 horas para chegar às primeiras casas que anunciavam a entrada da cidade de São Mateus. Era uma cidade pequena, com não mais de 5.000 habitantes, mas era o centro de comércio e serviços para toda a região rural ao redor. As ruas de paralelepípedos substituíam a estrada de terra, e as casas coloridas, alinhadas em fileiras organizadas, eram um contraste bem-vindo com a paisagem selvagem que haviam deixado para trás. O hospital fica no final da avenida principal, informou Pedro, guiando Jonas pela cidade que o filho de Augusto raramente visitava. À medida que avançavam pelas ruas, Jonas sentia os olhares curiosos dos moradores locais. Não era comum ver uma carroça tão velha e desgastada pela cidade, muito menos conduzida por um homem com a aparência tão abatida quanto a sua. Jonas sabia que devia parecer um desastre, com a barba por fazer, roupas emprestadas e olhos vermelhos de cansaço e preocupação. Finalmente avistaram o hospital. Era um prédio branco de 2 andares, com uma cruz vermelha pintada acima da entrada principal. Não era grande, mas era o único hospital num raio de 100 quilômetros e tinha a reputação de oferecer cuidados decentes, apesar dos recursos limitados. Jonas parou a carroça em frente ao hospital e desceu rapidamente, quase tropeçando na pressa. Pedro desmontou de seu cavalo e o seguiu. No momento em que entravam, foram recebidos por uma enfermeira de meia-idade com expressão séria. Você deve ser o filho de Augusto Mendonça, disse ela sem preâmbulos. Jonas assentiu, sentindo o coração acelerar. Meu pai, como ele está? A enfermeira, cujo crachá identificava como Marta, fez um gesto para que a seguissem. O Dr. Mateus está com ele agora, respondeu, conduzindo-os por um corredor estreito. Seu pai chegou em estado grave, mas estamos fazendo tudo o possível. Entraram em uma pequena sala de espera, onde Jonas surpreendeu-se ao ver Jacinto sentado, a cabeça baixa e as mãos juntas como em oração. O homem ergueu o olhar quando entraram, e a preocupação estava escrita em seu rosto cansado. Consegui trazê-lo a tempo, disse Jacinto levantando-se. Mas foi por pouco. Ele perdeu a consciência completamente no meio do caminho e quase caiu do cavalo mais de uma vez. Obrigado, disse Jonas com sinceridade, estendendo a mão para o estranho que arriscara tanto para ajudar seu pai. Nem sei como agradecer pelo que fez. Jacinto apertou sua mão firmemente. Não precisa agradecer. Qualquer um faria o mesmo. Jonas não tinha tanta certeza disso. Já vira muita gente na região virar as costas para pessoas em dificuldade, especialmente quando se tratava de alguém com a reputação complicada de Augusto Mendonça. Mas preferiu não comentar, apenas assentindo em agradecimento. O médico disse quando poderemos ver meu pai? Perguntou, voltando-se para a enfermeira. Ele virá falar com você assim que terminar o exame, respondeu Marta. Por que não se senta? Parece que vai cair a qualquer momento. Jonas não havia percebido o quanto estava exausto até que se permitiu afundar em uma das cadeiras de plástico da sala de espera. Seus músculos protestaram, doloridos após a longa viagem e a noite sem dormir. Pedro e Jacinto sentaram-se ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Vocês não precisam ficar, disse Jonas,
consciente de que os dois homens já haviam feito mais do que ele poderia esperar. Já fizeram muito. Não vou a lugar nenhum até saber que seu pai está estável, respondeu Pedro com firmeza. Jacinto concordou com um aceno de cabeça. A espera parecia interminável. Os minutos se arrastavam, marcados apenas pelo tic-tac de um relógio na parede e pelo ocasional vai e vem de enfermeiras pelo corredor. Jonas tentava não pensar no pior, mas era difícil. A imagem de seu pai, pálido e inconsciente, respirando com dificuldade, não saía de sua mente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um homem de jaleco branco entrou na sala de espera. Era o Dr. Mateus, um homem alto e magro, com cabelos grisalhos e olhos cansados, que revelavam anos tratando as dores alheias. Jonas levantou-se de imediato. Como está meu pai? O Dr. Mateus indicou que se sentasse novamente e puxou uma cadeira para sentar-se de frente para Jonas. Seu pai está com pneumonia grave, como você suspeitava. Começou com voz calma e profissional. O quadro é complicado pela idade dele e por seu histórico de alcoolismo, que comprometeu significativamente seu sistema imunológico. Jonas sentiu um aperto no peito. Era exatamente o que temia ouvir. Mas as chances de recuperação? Perguntou, a voz quase quebrando. O médico hesitou, o que foi resposta suficiente. Estamos fazendo tudo o que podemos, disse finalmente. Iniciamos um tratamento agressivo com antibióticos e estamos ajudando sua respiração com oxigênio suplementar. Mas preciso ser honesto. O quadro é grave. As próximas 24 horas serão cruciais. Jonas fechou os olhos por um momento, tentando absorver a realidade da situação. Depois de tudo que haviam passado, depois da reconciliação nascente, a ideia de perder o pai agora era insuportável. Posso vê-lo? Perguntou abrindo os olhos novamente. Sim, mas apenas por alguns minutos, respondeu o Dr. Mateus. Ele precisa de descanso absoluto. O médico levantou-se e conduziu Jonas pelo corredor, deixando Pedro e Jacinto na sala de espera. Pararam em frente a uma porta fechada. Preparei você psicologicamente, avisou o Dr. Mateus. Ele está conectado a vários equipamentos, e o aspecto pode ser assustador. Mas tudo isso é para ajudá-lo. Jonas assentiu, preparando-se mentalmente antes de entrar no quarto. Nada, porém, poderia tê-lo preparado completamente para o que viu. Augusto Mendonça, o homem forte e intimidador que dominara sua vida por tantos anos, agora parecia pequeno e frágil na cama do hospital. Tubos e fios conectavam-no a máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Um tubo de oxigênio estava preso ao seu nariz, e uma agulha intravenosa entrava em seu braço, administrando medicamentos diretamente na corrente sanguínea. Jonas aproximou-se lentamente, sentindo um nó na garganta. Pegou a mão do pai, surpreendendo-se com o quão fria estava. Pai, chamou suavemente. Estou aqui. Augusto não respondeu. Seus olhos permaneceram fechados, e sua respiração, embora auxiliada pelo oxigênio, ainda parecia difícil e irregular. Jonas ficou ali, em silêncio, segurando a mão do pai e observando-o subir e descer de seu peito, cada movimento uma pequena vitória contra a morte que parecia rondar tão perto. Após alguns minutos, o Dr. Mateus tocou gentilmente seu ombro. Precisa descansar agora, disse. Há um pequeno hotel do outro lado da rua onde pode passar a noite. Informaremos imediatamente se houver qualquer mudança. Jonas assentiu, relutante em deixar o pai, mas compreendendo a necessidade. Inclinou-se sobre a cama. Vou voltar logo, pai, prometeu em voz baixa. Lute, por favor. Ainda temos muito o que consertar entre nós. Saiu do quarto com o coração pesado, encontrando Pedro e Jacinto ainda esperando no corredor. Vamos te levar até o hotel, ofereceu Pedro. Você precisa comer algo e descansar um pouco. Jonas queria protestar, dizer que não conseguiria descansar enquanto seu pai lutava pela vida a poucos metros dali, mas sabia que não seria de nenhuma ajuda se adoecesse também por exaustão. E os animais? Perguntou, lembrando-se subitamente de Baltazar e Tobias, que haviam deixado na frente do hospital. Já cuidamos disso, respondeu Jacinto.
Meu primo tem um pequeno estábulo nos fundos de sua casa, aqui na cidade. Levei os animais para lá. Eles estão sendo bem cuidados. Jonas sentiu uma onda de gratidão por esses homens que, sem qualquer obrigação, estavam fazendo tanto por ele e seu pai. Não sei como agradecer a vocês, disse a voz embargada. Não precisa, respondeu Pedro com um sorriso gentil. É o que vizinhos fazem uns pelos outros por aqui. O hotel era simples, como tudo naquela pequena cidade. Jonas registrou-se mecanicamente e seguiu para o quarto designado, mal registrando os detalhes ao seu redor. Estava além da exaustão, operando puramente no piloto automático. Depois de um banho rápido e uma refeição leve que Pedro insistiu que comesse, finalmente sucumbiu ao cansaço. Deitou-se na cama dura do hotel e, contrariando suas expectativas, adormeceu quase instantaneamente. Seu sono, porém, estava longe de ser tranquilo. Sonhos febris o assaltaram, imagens distorcidas de seu pai afogando-se no rio, chamando por ele enquanto a correnteza o arrastava. Baltazar, transformado em um cavalo gigantesco, tentando salvar ambos, enquanto a tempestade rugia ao redor. E permeando tudo, a sensação opressiva de que o tempo estava se esgotando, de que havia algo crucial que precisava fazer antes que fosse tarde demais. Foi o som insistente de batidas na porta que arrancou Jonas de seu sono intranquilo. Por um momento ficou desorientado, sem reconhecer o quarto onde estava. Então, as memórias dos últimos dias voltaram com força. A briga com o pai, a queda no rio, a doença, a corrida desesperada até o hospital. Sentou-se abruptamente na cama, alarmado. Jonas? A voz de Pedro veio do outro lado da porta. Você está aí? Estou indo, respondeu a voz rouca de sono. Levantou-se rapidamente, ignorando a tontura causada pelo movimento brusco. Ao abrir a porta, encontrou Pedro com expressão grave. O que houve? Perguntou imediatamente, o coração acelerando de medo. Meu pai... Ele está estável, apressou-se Pedro a explicar, vendo o pânico no rosto de Jonas. O hospital mandou avisar que passou bem a noite, considerando a situação. Mas o médico quer falar com você. Jonas soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Não eram boas notícias. Exatamente. Mas também não eram as piores. Seu pai ainda estava vivo, e isso era o que importava no momento. Que horas são? Perguntou, notando pela primeira vez a claridade que entrava pela janela do quarto. Quase 10 da manhã. Respondeu Pedro. Você dormiu por quase 15 horas. Jonas piscou, surpreso. Não imaginava que estava tão exausto. Correu para o pequeno banheiro anexo ao quarto, jogou água no rosto e vestiu-se rapidamente com as mesmas roupas da véspera, ainda levemente úmidas e amarrotadas. Vamos, disse saindo do quarto. Preciso ver meu pai. Caminharam rapidamente pela rua que separava o hotel do hospital. A cidade já estava em plena atividade, com pessoas indo e vindo, comerciantes abrindo suas lojas, crianças a caminho da escola. A vida normal seguia seu curso, indiferente ao drama pessoal que Jonas vivia. Havia algo reconfortante nessa normalidade, um lembrete de que o mundo continuava, não importando quão grandes fossem suas preocupações individuais. No hospital foram recebidos pela mesma enfermeira do dia anterior, Marta, que os conduziu diretamente ao consultório do Dr. Mateus. O médico estava sentado atrás de uma mesa simples, revisando alguns papéis, mas levantou-se quando eles entraram. Bom dia, Sr. Mendonça, cumprimentou estendendo a mão. Espero que tenha conseguido descansar um pouco. Como está meu pai? Perguntou Jonas, ignorando a pergunta e a mão estendida, incapaz de conter sua ansiedade. O Dr. Mateus não pareceu ofendido. Baixou a mão e indicou as cadeiras à frente de sua mesa. Por favor, sente-se. Temos que conversar sobre o estado de seu pai. Jonas obedeceu a contragosto, sentando-se na beirada da cadeira, pronto para se levantar a qualquer momento. Pedro permaneceu de pé, encostado na parede próxima à porta, oferecendo apoio silencioso. Seu pai passou a noite estável, o que é um bom sinal, começou o Dr. Mateus, com o tom calmo e profissional que parecia ser sua marca registrada.
A febre baixou um pouco com os medicamentos e conseguimos controlar parcialmente a infecção. No entanto, a condição dele continua grave. Jonas assentiu, absorvendo as palavras. A pneumonia afetou severamente os pulmões dele, que já estavam comprometidos pelos anos de tabagismo e consumo excessivo de álcool, continuou o médico. O coração também está sob grande estresse. Fizemos tudo o que está ao nosso alcance com os recursos que temos aqui, mas, incentivou Jonas, quando o médico hesitou. O Dr. Mateus suspirou, tirando os óculos e esfregando a ponte do nariz, num gesto que revelava seu cansaço. Senhor Mendonça, este é um hospital pequeno, com recursos limitados. Seu pai precisa de cuidados mais especializados do que podemos oferecer. Ele precisaria ser transferido para o hospital regional na capital, onde há equipamentos mais modernos e especialistas em pneumologia. Jonas sentiu o estômago afundar. A capital ficava a mais de 200 quilômetros de distância, uma viagem longa e cara. Quanto custaria essa transferência? Perguntou, já calculando mentalmente os poucos recursos que tinha disponíveis. O transporte em si, mais as despesas hospitalares iniciais, ficaria em torno de R$5.000, respondeu o médico. É uma quantia considerável, eu sei, mas estamos falando da vida de seu pai. R$5.000. Era mais dinheiro do que Jonas tinha visto junto na vida. A fazenda, apesar de ser uma propriedade considerável, estava afundada em dívidas deixadas pelo pai. Não havia dinheiro sobrando para emergências desse tipo. Não tenho esse dinheiro, admitiu, sentindo uma onda de desespero. Há alguma outra opção? O Dr. Mateus olhou para ele com simpatia. Podemos continuar o tratamento aqui, com os recursos que temos, disse. Seu pai é um homem forte, e há sempre a possibilidade de ele responder bem aos antibióticos. Mas seria irresponsável da minha parte não informá-lo de que as chances seriam significativamente melhores com tratamento especializado. Jonas assentiu, a mente correndo em busca de soluções. Poderia vender algo, pedir emprestado, hipotecar mais uma parte da fazenda? Posso ver meu pai agora? Perguntou, precisando de um momento para processar tudo. Claro, respondeu o Dr. Mateus, levantando-se. Ele está consciente, embora fraco. Tentar não cansá-lo demais. Jonas seguiu o médico até o quarto de Augusto, deixando Pedro no consultório. Ao entrar, encontrou o pai acordado, embora seus olhos estivessem pouco mais que fendas. Augusto parecia ainda mais frágil à luz do dia, a pele com um tom acinzentado que fazia Jonas pensar em cadáveres. Pai, chamou suavemente, aproximando-se da cama. Augusto virou a cabeça lentamente na direção da voz, e um leve sorriso se formou em seus lábios ressecados. Jonas, murmurou, a voz tão fraca que mal podia ser ouvida. Você ainda está aqui? Claro que estou, respondeu Jonas, segurando a mão do pai. Não iria embora sem você. Augusto fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. O médico já falou com você? Perguntou quando os abriu novamente. Jonas assentiu, tentando manter uma expressão neutra. Sim, ele me explicou a situação. Eu ouvi. Eles conversando, disse Augusto, cada palavra um esforço visível. Sobre a transferência para a capital. Não se preocupe com isso agora. Tentou tranquilizá-lo Jonas. Vamos dar um jeito. Augusto balançou a cabeça levemente, a determinação brilhando em seus olhos cansados. Não, gaste dinheiro comigo, disse, a voz mais firme apesar da respiração irregular. Não vale a pena. Use para a fazenda. Não diga besteiras, repreendeu-o Jonas, sentindo raiva e desespero se misturarem em seu peito. Claro que vale a pena. Vou conseguir o dinheiro de alguma forma. Escute-me, insistiu Augusto, apertando fracamente a mão do filho. Lembra da caixa, embaixo do colchão? Jonas assentiu. O pai havia mencionado isso antes, quando ainda estavam na casa de Antônio. Falara sobre documentos importantes, sobre a fazenda estar em nome de Jonas. Lembro, mas agora não é hora de falar nisso. É, exatamente a hora.
rebateu Augusto com surpreendente firmeza. Na caixa tem uma caderneta de poupança. É sua. Dinheiro que guardei para você. Da venda de algumas terras. Jonas piscou, surpreso. Nunca imaginara que o pai tivesse guardado dinheiro para ele. Sempre assumira que qualquer valor obtido com a venda de terras ou animais ia direto para pagar dívidas de jogo ou comprar mais bebida. Quanto? Perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Quase 20 mil, respondeu Augusto, a respiração cada vez mais laboriosa. Era para seu futuro, para quando eu não estivesse mais aqui. Jonas sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Todo esse tempo, enquanto ele achava que o pai não se importava, Augusto estava secretamente planejando seu futuro, guardando dinheiro para ele. Por que nunca me disse? Perguntou, a voz trêmula. Orgulho e vergonha. Respondeu Augusto fechando os olhos novamente, como se o esforço de falar fosse demais. Não queria que soubesse o quanto tinha falhado com você. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Jonas. Todas as mágoas, todos os ressentimentos acumulados ao longo dos anos pareciam pequenos e insignificantes diante dessa revelação. Seu pai, a seu modo torto e imperfeito, sempre se importara. Vou usar esse dinheiro para sua transferência, decidiu Jonas, secando as lágrimas com a manga da camisa. Vou te levar para a capital e você vai receber o melhor tratamento possível. Augusto tentou protestar, mas foi interrompido por um acesso de tosse que sacudiu seu corpo frágil. Jonas ajudou-o a se acalmar, oferecendo um gole de água. Não gaste tudo comigo, insistiu Augusto quando finalmente conseguiu falar novamente. Prometa que guardará algo para você, para Baltazar. Jonas sorriu através das lágrimas. Prometo, pai. Agora descanse. Vou cuidar de tudo. Deixou o quarto com uma nova determinação, encontrando Pedro no corredor, conversando com o Dr. Mateus. Ambos se viraram para ele quando se aproximou. Preciso voltar à fazenda, anunciou Jonas. Há dinheiro lá que pode pagar pela transferência de meu pai. A decisão de retornar à fazenda foi recebida com preocupação tanto por Pedro quanto pelo Dr. Mateus. A viagem de volta seria longa e perigosa para um homem sozinho, especialmente considerando o estado físico e emocional de Jonas. Mas ele estava determinado. Se havia uma chance de salvar seu pai, não hesitaria em correr qualquer risco. Vou com você, ofereceu Pedro quando Jonas explicou a situação. É perigoso demais ir sozinho. Não posso pedir isso, protestou Jonas. Você já fez muito por mim e pelo meu pai. Não está pedindo, estou oferecendo, insistiu Pedro. Além disso, conheço alguns atalhos que podem reduzir o tempo de viagem. Vendo que não conseguiria dissuadir o amigo, Jonas aceitou a oferta com gratidão. O Dr. Mateus assegurou-lhes que manteria Augusto estável até que retornassem com o dinheiro para a transferência. Temos pelo menos 2 dias antes que a situação se torne crítica demais para qualquer transferência, explicou o médico. Mas quanto mais rápido voltarem, melhor. Com isso em mente, Jonas e Pedro foram até o estábulo onde Baltazar e Tobias estavam sendo cuidados. O primo de Jacinto, um homem chamado Miguel, recebeu-os com hospitalidade, insistindo para que comessem algo antes de partir. Uma jornada longa com o estômago vazio é receita para o desastre, afirmou, servindo-lhes um café da manhã substancial de ovos, bacon e pão fresco. Durante a refeição, Jonas notou como Miguel tratava bem os animais. Baltazar, em particular, parecia ter recebido cuidados especiais. Seu pelo estava escovado e brilhante, e ele parecia descansado e bem alimentado. Preciso agradecer por cuidar tão bem de Baltazar, disse Jonas, enquanto terminavam de comer. Ele é muito especial para mim. Miguel sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto enrugado pelo sol. É um animal extraordinário, comentou, olhando para o cavalo negro com admiração. Inteligente também, cavalos como ele são raros. Jonas assentiu, sentindo um orgulho inesperado. Apesar de todas as dificuldades da fazenda Mendonça, os cavalos criados ali sempre tiveram reputação de excelência,
graças ao trabalho de sua mãe, como Antônio lhe contara. Após a refeição, prepararam-se para a viagem. Jonas montou em Baltazar, enquanto Pedro recuperou seu próprio cavalo, um alazão forte que havia deixado no estábulo de Miguel. Decidiram deixar Tobias e a carroça de Antônio na cidade para viajarem mais rápido. Na volta, Jonas alugaria um veículo apropriado para transportar o pai até a capital. O sol já estava alto quando partiram, indicando meio-dia. Se cavalgassem sem muitas paradas e utilizassem os atalhos que Pedro conhecia, poderiam chegar à fazenda no início da noite. A viagem de retorno foi mais tranquila que a vinda, pelo menos no que dizia respeito às condições climáticas. O sol brilhava num céu sem nuvens, e as estradas, embora ainda úmidas da chuva recente, estavam transitáveis. Baltazar parecia especialmente vigoroso, como se sentisse a urgência da situação. Jonas, por outro lado, enfrentava uma tempestade interna. A cada quilômetro percorrido, seus pensamentos oscilavam entre esperança e desespero. E se o dinheiro não estivesse mais lá? E se o pai tivesse delirado ao falar da caderneta de poupança? E se mesmo com o dinheiro e a transferência, fosse tarde demais para salvá-lo? Pedro, percebendo a agitação do amigo, tentava distraí-lo com conversas sobre assuntos triviais, histórias engraçadas de sua juventude, qualquer coisa para impedir que Jonas se afundasse mais em pensamentos sombrios. Foi durante uma dessas conversas, enquanto descansavam brevemente para dar água aos cavalos num pequeno riacho, que Jonas percebeu algo incomum no comportamento de Baltazar. O cavalo negro, normalmente calmo durante as paradas, estava inquieto, revirando as orelhas e bufando como se pressentisse algo. "O que foi, garoto?" perguntou Jonas acariciando o pescoço do animal. Baltazar relinchou baixo, pisoteando o chão impacientemente. Jonas olhou ao redor, tentando identificar o que poderia estar incomodando o cavalo. A princípio, não viu nada além da paisagem familiar de campos e alguns aglomerados de árvores. Mas então, o vento trouxe um cheiro de fumaça. "Você sente isso?" perguntou a Pedro, que também parecia ter notado o odor. "Fumaça", confirmou Pedro, franzindo o senho. "Vem daquela direção." Apontou para o norte, justamente a direção da fazenda Mendonça. Um mau pressentimento apoderou-se de Jonas. Sem dizer mais nada, montou novamente em Baltazar e esporeou o animal, que partiu como se tivesse esperado apenas por esse comando. Pedro seguiu-o rapidamente, ambos agora correndo a galope pela estrada rural. À medida que se aproximavam, o cheiro de fumaça se intensificava, e logo puderam ver uma coluna escura subindo ao céu, tingindo o azul com um negro ominoso. O coração de Jonas martelava contra suas costelas, um medo visceral se espalhando por seu ser. A fazenda. Algo estava acontecendo na fazenda. Quando finalmente dobraram a última curva da estrada que levava à propriedade dos Mendonça, a cena que se revelou diante deles fez Jonas parar bruscamente, puxando as rédeas de Baltazar com tanta força que o cavalo empinou, relinchando em protesto. A casa estava em chamas. O fogo consumia vorazmente a estrutura de madeira, as labaredas subindo alto, alimentadas pelo vento que soprava naquela tarde. Fumaça preta e densa envolvia tudo, tornando difícil enxergar detalhes. "Meu Deus!" murmurou Pedro parando ao lado de Jonas. "O que aconteceu aqui?" Jonas não respondeu. Estava paralisado, olhando fixamente para a casa onde crescera, onde vivera toda a sua vida, agora sendo reduzida a cinzas diante de seus olhos. Dentro daquela casa estava a caixa com os documentos e a caderneta de poupança. O dinheiro que poderia salvar a vida de seu pai. Foi o relincho desesperado de Baltazar que finalmente o tirou do estupor. O cavalo parecia tão perturbado quanto ele, agitando-se e revirando as orelhas. Sem pensar duas vezes, Jonas desmontou e correu em direção à casa em chamas. "Jonas, não!" gritou Pedro, tentando segurá-lo. "É perigoso demais." Mas Jonas estava além da razão. Tudo o que conseguia pensar era que a vida de seu pai dependia do que estava dentro daquela casa. Ignorando o calor intenso e a fumaça que dificultava a respiração, correu para a entrada.
A porta da frente estava intacta, apesar das chamas que já consumiam o teto e as paredes laterais. Empurrou a porta e foi recebido por uma onda de calor sufocante e fumaça densa. Cobriu o nariz e a boca com a manga da camisa e avançou, tentando manter-se abaixado onde o ar estava um pouco mais limpo. A sala principal já estava tomada pelo fogo, mas o corredor que levava aos quartos ainda parecia transitável, embora a fumaça fosse quase impenetrável. Jonas! A voz de Pedro soava distante, abafada pelo rugido das chamas. Saia daí! Ignorando o amigo, Jonas avançou pelo corredor em direção ao quarto de seu pai, onde estaria a caixa com os documentos. O calor era insuportável e cada respiração se tornava mais difícil que a anterior. Seus olhos ardiam e lágrimas involuntárias escorriam por seu rosto, tentando combater a irritação causada pela fumaça. Quando finalmente alcançou o quarto, percebeu com horror que o fogo já havia chegado ali. As cortinas estavam em chamas, e a cama, onde deveria estar a caixa sob o colchão, estava parcialmente consumida pelo fogo. Determinado, Jonas avançou, protegendo o rosto com o braço. Chegou até a cama e, ignorando as pequenas queimaduras que começavam a formar em suas mãos, levantou o colchão já chamuscado. Lá estava, milagrosamente intacta, uma caixa de metal, daquelas usadas para guardar documentos importantes, protegida até então pelo colchão que a cobria. Pegou a caixa e virou-se para sair, mas nesse momento, uma viga do teto cedeu com um estrondo terrível, bloqueando parcialmente a porta. O caminho de volta estava ficando cada vez mais perigoso, e Jonas percebeu que talvez tivesse cometido um erro fatal em sua impulsividade. A fumaça agora era tão densa que mal conseguia ver a própria mão diante do rosto. Seus pulmões ardiam, e a consciência começava a escorregar, as bordas de sua visão escurecendo. Segurou a caixa contra o peito e tentou avançar em direção à porta, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Jonas! A voz de Pedro soava cada vez mais distante. Onde você está? Tentou responder, mas só conseguiu tossir violentamente. O oxigênio estava escasseando e sua visão começava a pontilhar com manchas escuras. Foi então que ouviu outro som, mais próximo e mais distinto. O relincho alto e desesperado de Baltazar. O cavalo parecia estar chamando por ele, guiando-o para fora daquele inferno. Com o último resquício de força, Jonas cambaleou em direção ao som, seguindo o instinto mais que a visão. Conseguiu passar pela porta do quarto e entrar no corredor. Mas ali a fumaça era ainda mais densa, e já não tinha certeza de qual direção seguir. Foi quando sentiu algo tocar seu ombro. Através da névoa de fumaça, viu um vulto escuro. Não era Pedro. Era Baltazar. O cavalo, de alguma forma, havia entrado na casa em chamas atrás dele. Baltazar, murmurou Jonas incrédulo, a voz rouca pela fumaça inalada. O cavalo relinchou suavemente, como se respondesse, e empurrou a cabeça contra o ombro de Jonas, guiando-o na direção oposta às chamas. Sem questionar, Jonas agarrou-se à crina do animal e deixou-se conduzir, confiando completamente no instinto de Baltazar. Os momentos seguintes foram um borrão confuso para Jonas. Através da fumaça densa e do calor sufocante, Baltazar guiou-o com uma determinação quase sobrenatural. O cavalo parecia conhecer o caminho mesmo sem poder enxergar direito, usando algum sentido primitivo que os humanos haviam perdido há muito tempo. Jonas agarrou-se à crina do animal, a caixa de metal firmemente presa sob o outro braço, lutando para manter a consciência enquanto seus pulmões queimavam a cada respiração. Seguiram pelo corredor em chamas, Baltazar escolhendo cuidadosamente cada passo, evitando as vigas caídas e os focos mais intensos de fogo. Um estrondo ensurdecedor soou acima deles, mais uma parte do teto cedendo, mas o cavalo não se abalou, continuando seu caminho com determinação inabalável. De repente, Jonas sentiu uma lufada de ar fresco. Estavam próximos à saída. Com um último esforço, Baltazar avançou através da porta da frente, arrastando Jonas consigo para a segurança do quintal,
apenas segundos antes que a estrutura frontal da casa desabasse completamente em uma explosão de faíscas e madeira carbonizada. Jonas! Pedro correu até ele, o rosto contorcido de preocupação. Graças a Deus, pensei que estivesse morto. Jonas caiu de joelhos na grama, tossindo violentamente, os pulmões lutando para expelir a fumaça tóxica. A caixa de metal escorregou de seu braço e caiu ao seu lado, mas ele não tinha forças para pegá-la novamente. Sua visão escurecia nas bordas, e o mundo parecia girar ao seu redor. Baltazar, conseguiu dizer entre acessos de tosse. Ele me salvou. O cavalo negro permanecia ao seu lado, bufando e sacudindo a cabeça, o pelo chamuscado em alguns pontos, mas aparentemente sem ferimentos graves. Seus olhos escuros pareciam reluzir com uma inteligência que ia além da compreensão humana. Nunca vi nada assim, murmurou Pedro, olhando com admiração para o animal. Ele entrou na casa em chamas atrás de você. Tentei impedi-lo, mas foi impossível. Jonas estendeu a mão trêmula para tocar o focinho de Baltazar, sentindo uma onda de gratidão tão intensa que não havia palavras para expressá-la. O cavalo abaixou a cabeça, permitindo o toque, como se entendesse perfeitamente o que se passava no coração de seu dono. Precisamos levá-lo para um médico, disse Pedro, ajudando Jonas a se levantar. Você inalou muita fumaça. Jonas balançou a cabeça, recusando. Não há tempo, insistiu, a voz rouca e dolorida. Temos que voltar para a cidade, para o meu pai. Olhou para a caixa de metal no chão, o último vestígio recuperado daquela que fora sua casa por toda a vida. Todo o resto, móveis, roupas, fotografias, lembranças, estava agora sendo consumido pelas chamas implacáveis. Mas a caixa estava ali, e com ela, a esperança de salvar seu pai. Pedro, vendo a determinação no rosto de Jonas apesar de seu estado, não tentou argumentar. Pegou a caixa do chão e ajudou Jonas a montar em Baltazar, que permaneceu surpreendentemente calmo, como se entendesse a importância daquele momento. Consegue cavalgar? Perguntou Pedro, preocupado. Jonas assentiu, segurando firmemente as rédeas. Sentia-se tonto e fraco, e seus pulmões protestavam a cada respiração, mas a determinação superava a dor. Precisava voltar à cidade, precisava salvar seu pai. Nada mais importava. Vamos, disse, dando um leve toque em Baltazar, que obedientemente iniciou a marcha. Enquanto se afastavam, Jonas olhou uma última vez para a casa em chamas. Não era apenas uma construção que estava perdendo, era sua infância, sua história, todas as memórias boas e ruins que haviam moldado quem ele era. Mas talvez, pensou, fosse apropriado. Um fim para que um novo começo fosse possível. A viagem de volta à cidade foi uma provação. A cada quilômetro, Jonas sentia suas forças diminuírem. A tosse constante rasgava sua garganta, e seus olhos ardiam de irritação pela fumaça. Mas Baltazar, como se sentisse a fragilidade de seu dono, mantinha um passo firme e constante, nunca vacilando, nunca permitindo que Jonas caísse. Pedro cavalgava ao lado, lançando olhares preocupados para o amigo a cada poucos minutos. Não falavam muito. Jonas mal tinha forças para isso, e ambos estavam concentrados em chegar à cidade o mais rápido possível. A noite havia caído completamente quando finalmente avistaram as primeiras luzes da cidade. Jonas estava quase delirante de exaustão e dor, mantendo-se consciente apenas pela pura força de vontade. Sua mente estava fixada em uma única coisa: seu pai, deitado naquela cama de hospital, esperando por ele. Foram diretamente para o hospital, onde o Dr. Mateus os recebeu com alívio evidente, que logo se transformou em alarme ao ver o estado de Jonas. O que aconteceu? Perguntou, chamando imediatamente enfermeiros para ajudarem. A casa pegou fogo, explicou Pedro, entregando a caixa metálica a uma enfermeira. Jonas entrou para buscar isso, inalou muita fumaça. O Dr. Mateus ordenou que Jonas fosse levado imediatamente para tratamento. Tentaram separá-lo de Baltazar, mas o jovem agarrou-se à crina do animal com desespero. A caixa,
disse entre acessos de tosse. Meu pai, como ele está? Estável, respondeu o Dr. Mateus tentando acalmá-lo. Mas precisamos cuidar de você agora. Não, insistiu Jonas, descendo com dificuldade de Baltazar. Primeiro meu pai. A transferência... O médico, reconhecendo a determinação no olhar de Jonas apesar de seu estado debilitado, ordenou que a caixa fosse aberta. Dentro, encontraram exatamente o que Augusto havia prometido. Documentos da fazenda transferida para o nome de Jonas e uma caderneta de poupança com quase 20 mil reais. Isso é mais que suficiente para a transferência e o tratamento inicial na capital, confirmou o Dr. Mateus, visivelmente aliviado. Farei os arranjos imediatamente. Jonas assentiu, finalmente permitindo que os enfermeiros o levassem para tratamento. A última coisa que viu antes de ser conduzido para dentro do hospital foi Baltazar, parado imóvel no pátio, os olhos fixos nele, como se montasse guarda. As horas seguintes passaram em um borrão de oxigênio suplementar, medicamentos para a irritação pulmonar e perguntas de médicos e enfermeiros. Jonas respondia mecanicamente, sua mente sempre voltando para o pai e para Baltazar. Quando finalmente foi liberado, após receber tratamento para leves queimaduras nas mãos e braços, a primeira luz da manhã começava a surgir no horizonte. Pedro o esperava no corredor, o rosto cansado, mas aliviado. Como está se sentindo? Perguntou. Melhor, respondeu Jonas, a voz ainda rouca, mas menos dolorida. Meu pai? A transferência está sendo organizada, informou Pedro. Uma ambulância especial virá buscá-lo em algumas horas. O Dr. Mateus diz que ele está estável o suficiente para a viagem. Jonas assentiu, sentindo um peso imenso sair de seus ombros. Havia conseguido. Contra todas as probabilidades, tinha a chance de salvar seu pai. E Baltazar? Pedro sorriu. Ele está no estábulo de Miguel. Recebeu os cuidados necessários para os pequenos ferimentos que sofreu. É um cavalo incrível, Jonas. Nunca vi animal algum fazer o que ele fez. Jonas concordou silenciosamente. Não havia palavras para descrever o que Baltazar significava para ele agora. O animal havia sido um presente de sua mãe, uma conexão com um passado mais feliz, mas agora era muito mais. Era a razão pela qual ainda estava vivo, a razão pela qual seu pai tinha uma chance. Antes da transferência, Jonas insistiu em ver Augusto. O velho homem estava acordado, embora visivelmente fraco. Seus olhos, porém, brilharam ao ver o filho entrar no quarto. Jonas, murmurou, estendendo a mão trêmula. Você conseguiu. Sim, pai, respondeu Jonas, segurando a mão do velho. Encontrei a caixa. Você vai para a capital receber o melhor tratamento possível. Uma sombra de preocupação passou pelo rosto de Augusto. Mas a fumaça, suas mãos, observou, notando os curativos. O que aconteceu? Jonas hesitou, incerto se deveria contar ao pai sobre o incêndio. Decidiu pela verdade, mas uma versão suavizada. Houve um incêndio na casa, explicou, mas consegui salvar a caixa com os documentos e o dinheiro. O mais importante é que você vai ficar bem. Lágrimas brilharam nos olhos cansados de Augusto. A casa, murmurou, a voz embargada. Todas as nossas lembranças. Podemos construir uma nova casa, disse Jonas, surpreendendo-se com a própria serenidade. O que importa são as pessoas, não as paredes. Augusto assentiu lentamente, apertando a mão do filho com o pouco de força que lhe restava. Como? Começou a perguntar, mas foi interrompido por um acesso de tosse. Baltazar me salvou, respondeu Jonas, sabendo o que o pai queria saber. Entrou na casa em chamas atrás de mim. Me guiou para fora quando eu não conseguia mais ver por causa da fumaça. Uma expressão de espanto e depois de compreensão passou pelo rosto de Augusto. Sua mãe, murmurou. Ela sempre dizia que Baltazar era especial, que ele tinha a alma de um protetor. Jonas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca ouvira o pai falar assim da mãe, com tanto respeito por suas crenças. Acho que ela estava certa,
respondeu simplesmente. 3 meses depois, Jonas estava de pé diante do alicerce da nova casa que estava sendo construída na fazenda Mendonça. A seu lado, Augusto observava os trabalhadores, usando uma bengala para se apoiar, mas visivelmente mais forte e saudável do que no dia em que quase perdera a vida. O tratamento na capital havia sido um sucesso. A pneumonia fora controlada, e embora os médicos tivessem avisado que os pulmões de Augusto nunca voltariam a ser os mesmos, ele havia sobrevivido, contrariando todas as probabilidades. Baltazar pastava calmamente alguns metros adiante, levantando ocasionalmente a cabeça para observar os 2 homens, como se verificasse que estavam bem. Seu pelo negro brilhava ao sol, sem vestígios dos ferimentos sofridos durante o incêndio. Nunca pensei que estaria aqui para ver a reconstrução, comentou Augusto, a voz mais forte, embora ainda carregasse uma rouquidão permanente. Jonas sorriu, colocando a mão no ombro do pai. Nem eu, admitiu. Mas estamos aqui, os 2. E isso é tudo que importa. Olharam juntos para a estrutura que começava a tomar forma. Uma nova casa sendo erguida sobre as cinzas da antiga. Era um símbolo do recomeço que haviam encontrado, pai e filho, após anos de mágoas e ressentimentos. E a alguns metros de distância, Baltazar observava tudo. O cavalo que fizera o que ninguém imaginava, salvando não apenas uma vida, mas uma família inteira.